Amém. Jó, amém. Jó. Glória a Deus. Jó. Se você encontrar Salmo, o livro de Jó está antes de Salmos, amém. Glória a Deus. Aleluia. Jó, capítulo 42. Quero compartilhar uma palavra com você, amém. Glória a Deus, aleluia. Jó, capítulo 42. Amém. Glória a Deus. Quantos encontraram, diz glória a Deus, aleluia. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos. A tua igreja, Senhor. Meu Deus, está congregada neste lugar, não pela vontade de homens, Senhor, mas pela vontade do Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um nessa noite e revela essa palavra, conforme a necessidade de cada um, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, muitas pessoas hoje não estão aqui, Senhor. Algo, Senhor Deus, que particularmente está me incomodando, meu Deus. Seja o juiz de toda essa situação. Pai, no nome de Jesus, para que no próximo domingo, Senhor, no dia 25, ó Deus, do mês de agosto, meu Deus, quem está aqui, ó Deus, esteja novamente. E quem não está, Pai, meu Deus, esteja aqui conosco no nome de Jesus. Pai, coloca a tua mão em todas as situações. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que o Senhor, meu Deus, faça cair por terra agora tudo aquilo que é do inimigo e tudo aquilo que é humano, Senhor, que impede, ó Deus, o agir do Senhor na vida, ó Deus, dos irmãos, Senhor, no nome de Jesus. Pai, coloca a vida daqueles que estão participando de casa, para que o Senhor os alcance também agora. E através da tua palavra, Senhor, transforme cada coração no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jó, capítulo 42. Amém. Aleluia. A partir do verso 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos pode ser impedido ou frustrado, em algumas versões. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Tem uma versão que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, verso 6, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas: Temanita, vamos pular essa parte e passar diretamente para o verso 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando, o que está escrito na tua Bíblia? Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes
possuía. Verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, Jó tinha irmãos. Amém? Você entendeu? Jó tinha irmãos. E todas as suas irmãs, olha só que coisa, ele também tinha irmãs. E todos quantos dantes o conheceram, e fizeram o que com ele? Comeram com ele pão, aonde? Na casa de Jó. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Vamos ler só até aí. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Querido, alguns estudiosos, eu tive a curiosidade agora à tarde de dar uma olhada, fiz uma pesquisa rápida, para saber quanto tempo durou o cativeiro de Jó. Quanto tempo durou esse estado de lamúria, de miséria em que ele se encontrou durante uma época da sua vida. Porque a palavra de Deus, quando começa o livro de Jó, para quem não sabe, o livro de Jó é o primeiro livro, escrito na Bíblia, o primeiro livro que foi escrito antes mesmo de Gênesis, antes mesmo de qualquer outro livro da Bíblia, o livro que foi escrito foi Jó. Quando começa o livro de Jó, aparece o próprio Deus dando testemunho. Ele é um homem honesto, ele é um homem íntegro. Você olha para ele, você não encontra nele mal algum. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Jó, ele sacrificava a Deus, ele era um servo do Deus Altíssimo, ele era um homem que buscava ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele buscava tanto ao Senhor, mas os seus filhos e as suas filhas não. Não fala que os filhos buscavam ao Senhor. Fala que os seus filhos, já que o pai era um homem rico, fala que eles faziam festa todos os dias. Ele tinha 7 filhos. E todos os dias tinha festa na casa de um deles. Então, durante toda a semana, era dia de festa para esses filhos. E Jó buscava ao Senhor e fazia sacrifícios por ele e fazia sacrifícios também pelos seus filhos. Porque ele dizia assim: sacrificarei eu ao Senhor, porventura os meus filhos tenham pecado contra ele. Então eu vou sacrificar a Deus para que o Senhor os perdoe. E aí, meu amado, o que está acontecendo nessa atitude de Jó? É o título da mensagem de hoje. O certo também pode estar errado. O certo também pode ser errado. O certo pode também desencadear lutas. O certo também pode legalizar uma ação de Satanás sobre a vida de uma pessoa. Por quê? Porque Deus olha para ele e fala: Jó, fala para Satanás: observaste o meu servo Jó? O meu servo Jó, ele não tem nada do que falar dele. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem honesto. Ele é um homem que se desvia do mal. Ele é um homem que busca a minha presença.
Mas aí, Satanás ali, quando se apresenta no meio dos filhos de Deus, diante de Deus, ele começa a questionar algumas coisas, e a palavra de Deus diz que Deus permite que Satanás venha e toque na vida de Jó. E aí, meu amado, lá em 1 João, capítulo 5, verso 18, vai dizer o seguinte, que aquele que está em Deus conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E aí, esse homem, ele era íntegro, reto, se desviava do mal, buscava ao Senhor, mas por que que Deus permitiu que ele fosse tocado por Satanás? Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Em nenhum momento, antes do capítulo 42, do verso 10, do capítulo 42, onde nós lemos, você vê Jó sacrificando coisa alguma por alguém fora da sua família. Antes do versículo 10 do capítulo 42, você não vê Jó fazendo menção de ninguém fora da sua família a Deus, ao Deus a quem ele servia. Você não vê Jó pagando o preço. Você não vê Jó intercedendo por alguém fora da sua família, junto a Deus. O que nos leva a crer, querido, que ele era um homem próspero, mas toda a sua prosperidade ele usava para o bem próprio. Ele usava para si mesmo. Ele usava para o bem da sua família. E ele fazia um mau uso. Por quê? Porque ele tirava a responsabilidade dos filhos de buscarem ao Senhor. Ele tirava a responsabilidade dos filhos. Ao invés dos filhos buscarem, quem buscava era ele. Ao invés dos filhos sacrificarem, quem sacrificava era ele. E aí, meu amado, todo pai que tira a responsabilidade de um filho, ele cria um monstro. Todo pai que cria filhos, tirando a responsabilidade dele, ele está criando 99% um bandido dentro da sua casa. Porque quando o pai tira a responsabilidade do filho, o filho vai fazer o que lhe der na telha, sem consequência alguma. E aí a gente vê os filhos de Jó fazendo festa a semana inteira. Jó trabalhava, Jó buscava a Deus, Jó fazia sacrifício, mas o trabalho dos filhos era fazer festa. O trabalho dos filhos era todo dia fazer algum tipo de bagunça. E aí, Satanás chega diante dele e fala: olha, você cercou ele de bens por todos os lados. Não tem como ele não ser. E aí, amado, não é um pecado você ajudar um filho. Não é um pecado você interceder por um filho. Não é um pecado você voz de Deus na vida de uma pessoa. Ou interfere diretamente no cumprimento desse propósito. E quando isso acontece, meu amado, abre-se não uma brecha, mas abre-se uma avenida para Satanás entrar e fazer o que ele quiser fazer. O que ele quiser fazer. E nesse caso de Jó, Deus permitiu, primeiro, toca em tudo quanto ele tem. Pode tirar tudo dele. E aí, meu amado, o que acontece? Um dia ele está lá, acostumado com aquela rotina de buscar ao Senhor, de fazer sacrifício pelos seus filhos, começa a chegar as notícias. Roubaram todo o teu gado, mataram todos, fizeram isso, fizeram aquilo. Veio o vento, bateu na casa onde os teus filhos estavam fazendo festa. A casa caiu, matou todos eles. Fica ele sozinho. E a esposa. E aí, meu amado, porque ele era um homem que cria no Senhor, ele era um homem íntegro e reto, e que se desviava do mal, como o Senhor havia dito. Diante de todas essas calamidades, ao invés de reclamar, você talvez reclamaria.
eu e você talvez se suicidaria diante de uma situação como essa. Eu e você talvez praguejava. Eu e você talvez chutasse o pau da barraca e começava a amaldiçoar Deus e dizer, nunca mais te sirvo. Mas Jó não. Porque o próprio Deus havia dado testemunho dele, dizendo, ele se desvia do mal, é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem honesto. E aí o que ele fala? Ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu também eu vou partir desse mundo. O Senhor deu e o Senhor tirou. E a palavra de Deus diz assim, com tudo isso, não pecou Jó contra Deus. E aí, amado, a Bíblia não fala quanto tempo durou. Esse tempo em que ele estava só ele e a esposa chorando o luto dos filhos. Não se fala quanto tempo durou esse período em que ficou só ele e a esposa sem nada, tendo que revirar as coisas, dar jeitinho para poder comer. Mas a Bíblia fala que depois de um tempo, os filhos de Deus foram novamente diante do Senhor. E aí Satanás estava no meio deles. E aí falou, olha, não, tirou tudo, mas tu conservou a saúde dele, desse jeito qualquer um permanece. Será que é mesmo assim? Perdeu 10 filhos numa pancada só. Perdeu tudo. Ah não, isso aí qualquer um mantém a integridade. Mas ele tem saúde. Aí Deus pega e fala com ele, vai lá então, toca na saúde dele, mas não toca na sua vida. Poupa-lhe a vida, toca na sua saúde. E aí, amado, no nome de Jesus, presta atenção no que eu vou falar para você. Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, 7 fala isso. Um abismo chama outro abismo. E aí, olha o que acontece. Deus pega e fala, toca lá. Na vida dele não, na saúde dele. Mas não tira ali a vida. E aí, amado, a Bíblia vai falar que ele ficou todo cheio de úlceras, lepras. E a Bíblia fala que ele sentava no chão, no meio das cinzas, e com um caco coçava essas feridas. Aí, meu querido, a mulher dele, para poder falar o que ela falou para ele, talvez ela não tivesse leprosa, ela não tivesse outra coisa, mas ela chega para ele e fala assim, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, olha o teu estado, olha a situação que você está. E aí ele olha para ela e fala assim, você fala como qualquer louca, porque a mulher sábia, meu querido, edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. E ela chega para ele e fala assim, olha, abandona esse teu Deus, amaldiçoa ele e morre. Em outras palavras, me libera para me casar de novo. Me libera para me achar um outro marido, um marido mais saudável. E ele olha para ela e fala assim, você está falando como qualquer louca. Não é assim que as coisas funcionam. E a Bíblia diz que com tudo isso, não pecou Jó contra Deus. E aí, amado, ele está num cativeiro. Que cativeiro que é esse? E aí, quanto tempo durou esse cativeiro? Quanto tempo durou para ele chegar aqui no capítulo 42, no verso 1, no verso 2, e dizer assim, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou pensamentos pode ser impedido.
Quanto tempo durou para que ele fizesse essa oração diante de Deus? Quanto tempo durou para ele dizer assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei eu do que não entendia, coisas que que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Quanto tempo durou para ele chegar e dizer assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza? Quanto tempo durou isso? Os estudos dizem que durou, no mínimo, 9 meses. 9 meses, uma gestação. Mas, para ficar dentro de um tempo seguro, uma margem de tempo segura, é de 9 meses a 3 anos que durou esse cativeiro de Jó. Durou 3 anos para ele chegar diante de Deus, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, um homem que sacrificava ao Senhor, um homem que nunca teve problema de buscar ao Senhor. Levou 3 anos para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu vou chegar e falar: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas só agora os meus olhos te veem. 3 anos. 3 anos para ele poder chegar e falar: Senhor, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque ele começou a entender, querido, entender que o que ele estava passando não era algo somente de Satanás, não era algo humano, não era algo que vinha de outras pessoas. Não foi o dólar que subiu demais e ele perdeu tudo, não foi isso. Não foi porque mudou de governo que ele perdeu tudo. Passou 3 anos, querido. 3 anos para ele poder chegar. Eu sei, pai. Eu sei que há um plano nisso daqui. Eu sei que tem um plano em tudo que eu estou passando. Eu sei que tem um plano. Em outras palavras, eu sei, Senhor, que mesmo eu tendo acesso às pessoas que estão livres, eu estou preso. Preso no quê? Preso numa ideia. Preso num pensamento. Preso num conhecimento. Preso numa altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E assim, meu amado, nós temos um monte de gente, não é lá fora, é dentro da igreja, preso. Preso. Aí você fala: está preso. Não, não estou. Não, eu não estou preso, está preso. Aqui, ó, em ideias, em situações que talvez para você, ou talvez para a sociedade, ou talvez num contexto não está errado, mas quando se trata de palavra de Deus, de plano de Deus, de projeto de Deus, de propósito de Deus, está errado. Por quê? Porque pode estar atrapalhando aquilo que Deus está fazendo. E quando começa a atrapalhar o que Deus está fazendo, o próprio Deus se encarrega de parar. E no caso de Jó, Deus viu que se ele não tirasse os filhos dele, ele ia continuar naquilo. O pensamento dele é: eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar só dos meus, eu tenho que colocar o meu entendimento, o que eu penso. Sou eu e Deus. Nós somos uma igreja, nós andamos em unidade, nós somos um corpo. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, é a direção de Deus, é o que o Senhor fala, é a direção que Deus indica para nós. Eu não posso tirar a responsabilidade de quem quer que seja. Eu não tiro a responsabilidade dos meus filhos.
Cada um cuida dos seus, cada um cria os seus conforme a herança que recebeu dos pais. Mas leia a palavra de Deus, cria seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Mas antes de criar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, se liberte. Seja liberto. Seja liberto. Seja liberto. Porque a palavra de Deus, meu amado, diz lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo. Tem um monte de gente que não está conformado, mas ele está falando assim, seja livre aqui, ó. Livre aqui. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, o que é ser livre aqui? Você sabe? Responde para ele assim, fala assim, olha, o que eu penso. Fala assim, ó, ser livre aqui, fala, ser livre aqui significa saber que o que eu penso pode até fazer parte da verdade, mas não é toda a verdade. Entendeu? Qual que é o sinal da pessoa que é presa? A opinião dos outros não vale nada, é a minha, é eu. A igreja está errada, eu é que sei. Não, a igreja não está pronta para isso, eu é que vou. É assim, vai acontecer isso. Não, amado, não é assim. A minha família vai por aqui. A minha família tem isso. Não, peraí, calma. Não, pastor, é o seguinte, é de Deus, para mim sair da igreja eu vou embora. Peraí, onde é que você viu isso? Onde é que você leu isso? Não, eu é que quero. E como que você acha que é vontade de Deus? Meu amado, todo mundo sabe, vem conversar qualquer coisa comigo, eu respondo assim, vamos orar. E se você orar menos de 2 semanas e chegar para mim com a resposta não é de Deus. Porque uma coisa que você não pode ter pressa é de buscar a presença de Deus e de esperar dele uma resposta. Resposta. Tem gente que ora 2 dias, está com a ideia fixa de se suicidar. Ele ora 2 dias, aquela ideia não saiu, ele vai lá e faz porque ele acha que é vontade de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Ora, busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Porque a ideia de buscar ao Senhor é mudar aquilo que está na tua cabeça. Não é conservar, porque se for para conservar, não precisa nem buscar Deus. Para a gente poder encerrar, Elias. Quem sabe a história de Elias? Elias era a voz profética. Era o profeta através de quem Deus se manifestava nos dias do rei Acabe, em Samaria ou em Israel. Em Israel. Havia, desde a época de Samuel, não havia só um profeta na nação, havia muitos profetas. Muitos profetas. Só que como Deus se manifestava através de Elias, todos os outros ministérios proféticos estavam submissos, sujeitos ao ministério de Elias. Não que Deus não usava os outros, Deus usava. Como Deus usou Micaías, como Deus usou vários outros, na mesma época que Elias estava atuando. E aí, a esposa de Acabe começou a perseguir os profetas. E ela matou muitos profetas de Deus. E conseguiu
engodar muitos profetas de Deus para se assentar na mesa dela. Mas a sede dela era do sangue do Elias. Ela não se contentava em matar 200, 3.000, como diz o Fernando, 200 e 300 e 300. Ela não se contentava com isso, ela queria matar Elias. E a Elias, depois do Monte Carmelo, que ele matou os profetas de Baal, de Aserá, ele orou, caiu chuva depois de 3 anos e 6 meses. Mas aí Jezabel ficou sabendo o que ele tinha feito aos profetas de Baal. E aí ela manda dizer para ele, ela fala: amanhã, nesta mesma hora, eu farei com ele a mesma coisa que eles fizeram que ele fez com os profetas de Baal. E aí Elias, o que ele fez? O que Elias fez? Você disse que de um zimbro. Depois ele acordou, o anjo fez um rango para ele lá, assou peixe, pão, fez a comida para ele, ele comeu, dormiu de novo. Sabe o que é isso? Ele estava cansado do ministério. Muito cansado. Ele acordou, se alimentou e dormiu de novo. Aí ele descansou. Quando ele acordou a segunda vez, tinha mais comida e mais ali, água, pão e peixe. Ou é água e pão? Não lembro. Aí o anjo fala para ele: come e bebe. Porque com a força dessa comida você vai ter que andar 40 dias e 40 noites até um monte Horebe. É esse o monte? É Horebe. Até o monte Horebe. E a Bíblia fala que ele vai. Imagina, meu amado, você ter um encontro desse, uma experiência como essa. Você não é renovado? Você dorme, na hora que você acorda, Deus mandou um anjo para fazer teu de jejum, teu café. Que maravilha! Depois você dorme de novo, aí acorda, acha que o anjo foi embora, está ali pronto. Aí ele fala assim: olha, come, porque com a força dessa comida você vai ter que andar. E ele comeu e foi. Andou 40 dias, 40 noites, chegou no Monte Horebe. Quando ele chegou lá, ele entrou numa caverna. Aí ele vai e pergunta assim, Deus pergunta assim para ele: o que fazes aqui, Elias? Aí ele fala assim: eu fui zeloso em fazer a tua obra, em fazer a tua vontade. Aí mataram todos os teus profetas, a espada, e só eu fiquei. E agora me procuram tirar a vida. E ele estava orando porque ele fala para ele: sai dessa caverna e se coloca em cima do monte. O que ele faz? Não sai. Ele fica lá dentro. Aí a Bíblia vai dizer assim, muitos pregadores contam isso e falam assim: nossa, sério? Mas o que Deus estava fazendo? Eu não sei o que veio primeiro, está aqui na ordem, agora eu não consigo me lembrar. Mas a Bíblia vai dizer que veio um terremoto. O que Deus fez? Pegou a montanha. Sai daí, Elias. Sai daí, vai para o lugar onde eu falei. Mas a Bíblia diz que, com tudo isso, o que ele fez? Ele permaneceu lá dentro. Aí Deus, você não vai sair não. Aí mandou um vento, muito forte. E esse vento era tão forte, que ele despedaçava as pedras. Você já imaginou um vento desse? Se bater num lugar como esse daqui, nem o lugar fica, nem a fundação fica. Aí sabe o que aconteceu, querido? Ele não sai. Ele não sai. E aí,
O que Deus pega e faz? Você não vai sair, eu quero ver se você não vai sair. Teve uns dias, uns 2 anos, lá na minha casa, teve uma infestação de rato lá em casa. E um dia, um rato daquele, estava o Francisco, o Denis, eu não sei quem mais estava lá em casa, tinha outra pessoa lá. E aí eles estavam me ajudando a pegar esse rato. E esse rato entrou dentro do negócio do fogão. E aí eu tentei tirar, não saiu, o que eu fiz? Liguei o forno. Daqui a pouco ele sai, aí nós ficamos lá, né? Tá. Vamos lá, os 3 ao redor, né? Tá, esperando. De repente o ratinho voou, né? O que bateu no chão, Francisco tá. Pisou em cima dele, pronto, matou o rato, acabou. Desliguei o forno, voltamos a fazer o que a gente estava fazendo. Veio um fogo e aquela caverna se transformou num forno. Eu imagino Deus, falou assim, agora ele sai. E o bicho estava tão obstinado que ele ficou lá dentro, falou assim, eu viro torrada aqui dentro, mas eu não saio. E a Bíblia diz que ele não saiu. Aí veio uma brisa suave. E ao invés de sair, ele chegou na porta da caverna e ficou. Aí veio uma outra voz dizendo assim, o que fazes aqui, Elias? Ou seja, era a mesma pergunta de antes, que ele tinha respondido, dizendo que só ele tinha ficado, ele foi zeloso, mataram todos os profetas, então ele ficou, não é isso? Deus, depois de tudo isso, perguntou, o que fazes aqui, Elias? Aí o que Elias respondeu? Mataram todos os teus profetas, a espada, e só eu fiquei no mesmo cativeiro, preso, no mesmo cativeiro. E aí, querido, tem um tempo. E depois de tudo isso que aconteceu com Elias, o tempo dele se esgotou. E aí Deus pega e fala para ele assim, ó, então faz o seguinte, volta pelo caminho de onde você veio. Não é isso que está escrito? Depois você vê. Volta pelo caminho de onde você veio. Ou seja, ele estava fugindo. Mas Deus mandou ele voltar, ele voltou. Aí Deus falou assim, você vai ungir. Um nome de um eu lembro, Jeú, o nome do outro eu não lembro, que ia ser o rei da Síria. O Jeú é o rei de Israel. E aí ele pega e fala assim, e unge Eliseu, profeta no teu lugar. Pronto, ele ficou aliviado, vou fazer, Deus vai me recolher. E aí, amado, o que acontece? Deus pega e fala para ele assim, ô Elias, é só para constar, tá? Você falou para mim que só você tinha ficado, não é isso? Sim, só para constar, tem 7.000, tá? O teu ponto de vista não é o dono de toda a verdade. Tem 7.000 que eu conservei sem se dobrar a Baal. Aonde eles estão, ninguém sabe, porque a Bíblia não fala. Mas Deus disse para Elias que havia 7.000, além dele, que não tinham se dobrado a Baal. Então, meu amado, o que acontece com Elias ali naquele momento? Ele se tornou um prisioneiro, ele entrou num cativeiro aqui, ó. A Jezabel conseguiu colocar ele num... Se depois do fogo, do terremoto, do vento forte, ele tivesse falado, Senhor, nenhum dos teus planos, eu já entendi, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E naquele momento ele falasse, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele teria sido liberto.
desse cativeiro. E assim tem um monte de gente num cativeiro, porque acha que o seu ponto de vista é toda a verdade. E não é. Não é. Pode ser um pedaço. Por quê? Porque nem tudo que é certo pode colaborar para o cumprimento da bênção de Deus. Jó fazia algo certo, que era cuidar dos filhos. Mas o certo dele impedia o cumprimento do propósito de Deus nos filhos. Pedia que ele visse os outros, do outro lado, os outros. E aí, amado, ele estava no cativeiro. Então, deixa eu te perguntar, o que alguém pode fazer para ser livre do cativeiro? O que alguém pode ser livre do cativeiro? O que alguém pode ser livre do cativeiro? Duas coisas. Primeiro, se arrepender no pó e na cinza. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa? Diga assim, a segunda coisa é produzir fruto digno desse arrependimento. Entendeu? Que é o transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que você sabe que alguém foi transformado? Quando ela não insiste no seu ponto de vista. Quando ela para de insistir que ela é dona da verdade. Porque, olha aqui de Jó, verso 10, para a gente poder encerrar. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando o quê? Pelos seus. Você está entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Olha só, o fruto do arrependimento é ele fazer exatamente aquilo que ele não fazia antes. O fruto do arrependimento é: eu vou orar não só pelos da minha casa, eu vou orar pelos meus amigos também. Os amigos dele tinham aparecido lá um monte de vezes, querido. Chegou lá para julgar ele, chegou lá para falar um monte de coisa que ele não queria ouvir. E às vezes a gente quer matar as pessoas que fazem isso, né? E o que Deus está fazendo? É só estar te dando a oportunidade de você virar o teu cativeiro. Se desde o primeiro momento ele fizesse isso, não teria durado 3 anos. Era na hora. Mas infelizmente, nós temos dura cerviz, nós somos difíceis e muitas vezes a gente pode levar até 40 anos para não mudar. Porque foi assim com o povo que saiu do Egito. Foi com um monte de outras pessoas, amado, na Bíblia. Não dá para a gente ficar citando aqui, senão vamos citar bastante gente. Mas é isso. Esse é o exemplo de Jó para as nossas vidas. Eu não sei o que você tem passado, não sei. De jeito nenhum, você sabe mais de você do que eu sei. Mas você pode. Talvez lutas que você esteja passando, situações que você esteja passando, é porque você está posicionado da forma errada. Ou está lutando para ser. Eu estava aqui orando na hora do louvor, e Deus me disse algo tremendo. Né? Esses dias eu vi estava vendo um culto de um irmão, e aí toda vez que ele falava, ele fazia assim. Acho que é assim? É, né? Assim. Fazia assim. Qual que é o significado desse negócio? Ele falou lá e eu não... E aí toda vez que ele falava que o negócio, ele fazia assim, né? E tal. Eu falei, nossa, assim, eu não sou desses que fica fazendo tal. Mas eu estava aqui, orando aqui, aí teve um momento que eu peguei, levantei a mão e fiquei assim. Aí depois eu levantei a outra e fiquei estranho algumas coisas, às vezes, que eu faço. Eu falei, Senhor, que isso? Aí o Senhor disse, escudo e espada. Eu falei, escudo e espada. Aí ele, fé e a palavra.
são as duas coisas que nós vamos precisar nesses dias. Amém? Querido, eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. No nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, meu irmão, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.